Carlinha, vou pegar esse título que eu vou até colar aqui do celular. A nova era dos negócios femininos. Ai, que delícia. É tão bom, né? Eu gosto dos homens também Sim. fazendo os negócios. E tem homens, né, maravilhosos como Tem. mulher. E a gente bebe da fonte de muito deles poxa, também. Nossa, são maravilhosos. Mas a gente falando aqui de mulher, não estamos excluindo os homens. Isso eu Nunca. quero deixar bem claro. Essa nova era das mulheres A gente está trazendo mais o que aí com isso? da intuição. Perfeito. Porque, olha só, a mulher, ela nutre, né? Perfeito. Mesmo aquela que não gerou um filho, independente disso, ela tem essência dentro dela. Isso aí. Ela tem essência. Sim. E pode ser uma mulher até, eu vou te falar que eu li um artigo muito tempo atrás de uma revista, a mulher até sem útero, ela que a pessoa até tinha preconceito, essa mulher, ela tem a essência dela. Sim. Ela não perde, não. Não, O que e é a isso? potência? E é a potência que está toda ali. Então, sabe uma coisa que da intuição me levou? De eu sair do CLT e estar no mesmo ramo, eu estava num ramo de colchões e fui, como eu falei aqui no outro, para empresária. Você era funcionária. Eu era uma funcionária. Uhum. E quem me deu apoio para fazer isso foi o meu marido. Essa transição de funcionária a empresária. empresária. Dona de uma loja Como ele que, me fa- consequentemente, era concorrente da outra loja. Da outra loja. E tem uma Tem coisa. que ter um peito. peito. Não, eu. Dois peitos. Eu fui. E aí veio um monte de coisa. Depois, tu tem que ter peito porque tu vai levar pedrada, Vai. meu filho. É marretada em cima. É marretada, Vai. tua cabeça só faz assim, pá. Mas também quando vem uma flor nessa marretada, aí você fala, ai, tá começando a valer a pena. E foi o meu marido, quer dizer, que Sim. falou, não, olha, ele me viu o potencial de eu estar à frente. Não porque lá estava ruim. Sim. Não era isso. A gente nasceu pra crescer, pra Sim. expandir. A natureza já é isso. E eu sou muito grata, sempre falei isso. Super. Muito grata. Porque foi o meu berço. Eu Sim. bebi daquilo ali, daquela fonte toda. E tenho orgulho de falar mesmo, e acho maneiro. Só que é o seguinte, lá quando eu passei, para mim, teve muito medo. Claro. Muita dor. Porque eu ainda não tinha entrado no portal da expansão de consciência que eu entrei em 2017. E eu vou te dizer uma opinião minha, porque eu vivi essa Sim, sua fase. total. Não tão próxima com você na época, mas essa transição eu acompanhei. Sabe o que acontece também? Você não tinha isso gravado no seu corpo ainda. Você não tinha referência. Sim. Você não tinha referência na sua vida de ter um negócio seu. Não, aí eu vou te falar. Eu tive um negócio meu com o Rogério. Não, mas não era de colchão, Não, isso que eu de quero vender dizer. de roupa. E de lá teve um trauma. Aí, ó. E aí, isso que tu falou faz muito sentido, porque eu apaguei isso. E eu não. A potência estava aqui, mas eu mesma abafei. Sim. Por quê? Não. Olha só o julgamento. Não deu certo. E aí não vai dar em lugar nenhum com mais nada. É isso aí. Fui seguindo. Aí, um belo dia, descobri que eu poderia cuidar da minha mente. Da mente partiu. Foi assim, foi o que eu fui na intuição. Foi a virada, isso aí. Né? Foi intuição a virada de chave. que eu dei um salto quântico, que eu fui para física quântica, que eu fui entender o que era aquela porque é uma engenhoca, tá? O que é a Carla, a loja, o que foram os traumas. Aí eu te falo uma coisa que aconteceu comigo ontem, que vai bater com isso. Eu vi uma foto Olha minha... que legal, você fez assim, você sabe o que é isso? É o símbolo do universo. Do universo não, do infinito. Do infinito, ó. O símbolo do infinito. Eu vi uma foto minha com a minha mãe, e eu assim, com o cabelinho, eu era lourinha. Antigamente. Antigamente, eu vi essa foto ontem. Achei que fosse ontem. Não, foi ontem. Ontem que você viu a foto. Eu vi a foto. É que eu achei de que criança. ontem que você tivesse feito a foto. Não, desculpa. Tá. Eu vi a foto ontem antiga lá na minha mãe, que minha mãe tem muitos álbuns. Quando eu olhei essa foto... Eu me vi assim, e eu lembro dessa roupa, era uma roupa de malha da Ering, que nessa época minha mãe comprava para mim, bonitinho, shortinho, e eu tava com uma boneca, mas eu tava chorando. E alguma coisa aconteceu com essa boneca. Aí eu olhei para aquela foto... E você voltou lá no tempo. Eu voltei. É. Ontem eu voltei. Eu olhei para aquela foto na casa da minha avó, aí eu olhei para aquela menina e falei assim, eu só tenho um negócio para te falar. Segue a tua
tua intuição. Olha só, e tu falou disso agora. Segue a tua intuição. Não tenha medo, não vá para outros caminhos que te levaram, que você antecipou coisa na sua vida. Eu falei com aquela foto, mas eu falei comigo. E aí eu aprendi na física quântica que eu podia cuidar da minha criança interior, que eu fui olhando para o meu negócio de uma outra forma. Gente, eu vou falar, no dia que aconteceu isso tudo, eu não dormi. E ao mesmo tempo que era doloroso, porque tu imagina tu tá num empreendimento, tendo que pagar aluguel, não sei o quê, e tu não ter venda. Sim. E, sabe, tava muito complicado. E eu, assim, eu só vivia assim, gelada. Eu falei, não posso voltar para ter crise de ansiedade. Porque é uma coisa que lá na corrida foi, ó... eliminado. E aí eu entrei na física quântica. Na física quântica me mostrou o caminho, como que eu poderia cuidar dessa intuição nos meus negócios. Olha isso. Para trazer mais dinheiro, para olhar de uma forma diferente, para eu olhar para mim. Eu aprendi a fazer a técnica do espelho, né? Eu sou luz, eu sou filha de Deus. Então, a física quântica... Até porque a gente levanta espelhos também, né? A física quântica me salvou, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Aí, quando um dia eu falei assim, e aí, as crenças? Como é que eu lido? Eu sou de base católica e tudo era aquela coisa. Você está fazendo isso aqui, você não vai para o céu, não sei o quê. Eu falava, gente, eu não posso fazer, eu não vou para o céu, vou para onde? Eu vou ficar dentro de uma caixinha. E aí, Flávia, eu comecei a confrontar a religião, a crença, com a física quântica. Aí um belo dia... E no primeiro momento dá uma... Dá, porque você... Aí eu entendi o que era crença, o que eram paradigmas... Que aí eu fui todo nos mentores da física quântica, os neurocientistas, né? E tudo, a metafísica, eu fui estudando, aí eu caí ali. A minha mente hoje, quando eu falo isso, eu vejo um portal, eu vejo um universo e eu entrando. E dali, minha filha, eu fui. Saltos múltiplos. Muitos. E agora eu vi vários, né? E até agora. E aí... Eu falei assim, como que eu posso unir isso no meu negócio? Como que eu posso unir isso nas minhas vendas? Aí o mentor falou da crença do não merecimento. Sim. Que eu não merecia estar ali como dona, porque eu estava sendo açoitada lá pela galera que não queria que eu saísse. Porque eu era a galinha dos ovos de ouro lá. Tá certo. Ontem eu vi um post de uma grande player do mercado, fazendo o conteúdo dela baseado numa grande profissional de educação física que por 10 anos trabalhou numa academia, não sei se em São Paulo ou no Rio. A mulher era foda no que ela fazia e ela, depois de 10 anos, revolucionou a academia e tal. Ela foi demitida. Ela estava arrasada. E aí o que você está falando? Caramba. Ela era a galinha dos ovos de ouro dessa academia. A probabilidade é que ela abra uma academia e leve mais da metade dos alunos com ela. Porque não é a academia. É ela. E aí o que você está falando? E isso aconteceu comigo. Porque quando querem te apagar, e você permite, porque aí é permissão. Sim. E na física quântica eu fui aprendendo sobre a crença, paradigmas. Aí eu fui o quê? Olhando para dentro de mim. O que é isso? O que eu tenho dentro de mim que está impedindo o meu negócio? A mim. Eu sei quem eu sou. E aí um dia, numa palestra, que eu estava com esse mentor, que eu já estava fazendo o curso de reprogramação mental, ele virou e falou assim, olha, sabe o dia que eu vi que eu era muito, 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 muito pobre? Pobre de mentalidade. Foi no dia que eu tive um pensamento e eu escutei um outro mentor meu falando, me perguntando, você tem copo de requeijão na sua casa? Ele olhou, porque se você tem copo de requeijão na sua casa, você não vai vender um serviço teu. Porque quem guarda copo de requeijão de vidro na casa para beber água depois... É pobre de pensamento. É pobre de igual pensamento. Pote de sorvete. Isso aí. Aí ele pegou e falou, começa... Ele falou, não tinha um dinheiro. Eu falei, eu também estava assim. Tudo eu falava, eu também tô assim. Também tô assim. Me abraça, que eu também tô assim. Aí ele, senta numa cafeteria. Vai viver essa experiência. Vai viver. Aí eu comecei a referência. Olhar. É a referência. Comecei a olhar. Ó, a gente começa a quicar na cadeira. Aí eu falei, não, tem que sair disso aqui. Eu tô presa. Aí um dia esse mesmo mentor, que é maravilhoso, virou e falou assim, olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem foi e é, mas foi na Terra,
a maior homem, a maior pessoa, lei da atração. A lei da atração é ele. Aí todo mundo, o outro Buda, outro isso. Aí uma moça falou, Jesus Cristo. Jesus. Aí ele é. Sim. Aí ela, mas como? Aí todo mundo perguntando, essa física quântica, isso é a lei da atração. Ele falou assim, olha, eu vou falar uma passagem da Bíblia, que vocês podem ter passado ou não, mas eu vou falar. A mulher do fluxo de sangue, nos 12 anos que ela ficou sangrando e ela não podia tocar ninguém, porque ela ia se tornar o outro impuro, e ela soube que Jesus ia no local, e ela foi. E nisso que ela foi, ele passou, e ela tocou. E ele falou, sabe o quê? Tem no The Chosen essa cena. A força saiu de mim. Quem tocou em mim? E ela não podia falar, porque ela falou, eu vou tornar ele impuro, né? Que era a lei da época, né? Ela não sabia quem era Jesus Cristo. Não, ela sabia que ele curava. Sim, mas assim, se ela falasse, ela ia... Se ela falasse, ela podia, não, ele é o rei dos reis, mas ele já estava naquele... Mas ela ficou... Ou então ela poderia ser açoitada pelo povo. Mas era isso que ela tinha medo, ela ia ser apedrejada. Aí ele vai e fala, ela fala, e ela sente que parou o fluxo. E aí ele fala com ela, né? Você me tocou, né? Aí ela fala, desculpa, com medo, né? Claro. E esse medo, eu me vi muito com esse medo. Eu ali sozinha, muitas vezes na loja, sabe? As responsabilidades, porque o aluguel chega, a conta de luz chega, a internet chega e é real. Só que eu não entendi que a lei da atração ia trazer isso tudo para mim. Que eu estava saindo daquela patamar, que era uma dimensão, indo para outra. E aí ele vira e fala... Ele é a lei da atração. Aquilo me foi um bálsamo para mim. Por quê? Porque eu falava, eu acredito em Jesus. E você que, de repente, não acredita, tá tudo bem, mas eu tô falando de mim. Sim. Eu falei assim, como que eu posso deixar um homem que fez tanto bem e faz até hoje, né? Para quem confia, né? Que, na verdade, não acredita, confia. E eu comecei a entender o que era a lei da atração. O que era toda essa dinâmica, o que tudo se envolvia, e eu comecei a colocar no meu negócio. Eu comecei a olhar o meu negócio diferente, a me olhar primeiro a mim. Sim, sim. E fui para o meu negócio, porque além eu não tinha um funcionário, era só eu e o meu marido. Então, estavam os dois ali. Então, eu comecei a olhar, eu falei, Carla, começa a seguir a tua intuição, a de colocar tudo aquilo que você tem, o teu jeito, que você atende com sinceridade, com clareza, com honestidade. E vai colocando aquilo. E mesmo se tiver uma situação de um problema, aí vem um outro mentor, que eu aprendi com ele. De todo problema se cria uma oportunidade. Isso aí. Aí eu fui aprendendo. Aí foi chegando. E sempre falava isso, siga a sua intuição. E como eu sigo a minha intuição quando eu tô com medo, quando eu tô com dúvida, quando eu tô ansiosa? Porque acontece. Né? Isso é... E glória a Deus por isso. Aí como que eu sigo agora? Em todas as formas que eu fui buscando a terapia e levando para minha loja, para eu treinar toda a parte da equipe e para depois esse treinamento sair o meu treinamento de vendas. Sim. Que mudando os hábitos que você consegue atingir. Eu fui mudando crenças, quebrando tudo ali, paradigmas, entendendo tudo isso, entendendo a minha ancestralidade, porque eu estava carregando coisa que não era minha. E hoje, se eu for te falar o que eu pergunto para mim, que você sabe que são as perguntas, se aquela decisão para eu tomar é leve ou pesada. Foi o que a gente já falou aqui. Sim. Quando eu soube que a dúvida é o não, eu fui esclarecendo coisas em mim que eu tinha do medo e seguindo mais a minha intuição. E esse não se torna mais leve também. Porque às vezes a gente precisa de não. Sim, eu encerrei uma empresa agora esse ano. Sim. Aquela empresa, se vocês sabem aí, é a história que, na verdade, é o conto do cavalo. Então, eu tinha uma empresa, ela vendia? Vendia. Mas ela morna. E na Bíblia tem uma passagem, quente ou frio, morno eu te vomito. Eu aprendi isso com você. E aí eu comecei a olhar. Eu coloquei equipe, eu troquei showroom, eu fiz obra, eu troquei de ponto dentro do mesmo local, de um andar para o outro. Sim. E nada. Cavalo morto. Aí quando meu marido me passou isso, eu falei, é isso.
Aí eu falei assim... E aí fechar a loja, essa loja, era morno. Era leve ou pesado? Era leve. É isso. E tem também uma coisa, era leve e a minha energia estava indo para lá, indo embora. E as outras duas... Ali. Ali. Quando foi o enlace, que esse enlace da minha loja do fechamento, ela ocorreu em 2 momentos. Ela fechando dia 27 de fevereiro, dia 28 de fevereiro, que era o último dia, Sim. e minha avó partindo de 97 anos, dia 27 de fevereiro. Eu antecipei, muito tranquila, e foi muito leve. Eu segui minha intuição. Se hoje é para eu viver isso, hoje eu vou viver a despedida da minha avó. Perfeito. E amanhã, ou no outro dia que eu vou fazer a mudança da loja, eu vou viver a despedida. Foi tão prazeroso, foi tão bom, e eu segui a minha intuição, e agora a minha energia, que estava indo embora, é como a água indo embora no ralo. Sim. Está indo embora, você Sim. tá gastando sem ter a recompensa. E foi assim que eu fiz. E quando eu olho a intuição, eu olho tudo isso, eu falo, nossa, desde aquela época, né, que foi 2017, que eu entrei nesse portal. Na verdade, eu entrei nesse portal para só dar salto quântico. E por quê? Porque você vai subindo Sim. o nível de conhecimento, de pessoas que vão chegando na sua vida, Sim, de a pessoas que vão saindo. é muito importante. Pessoas que vão saindo também. É isso, e faz parte da vida. E isso não é ruim, né? Porque é pessoa ruim. Então, eu falo o seguinte, se você aí quer ter uma... quero fazer uma transição de carreira. Ah, não, eu quero no meu negócio melhorar o meu serviço ou o meu produto ou olhar de uma outra forma. Estude, faça um estudo, mas orientada por um mentor, que você trabalhe muito ali, física quântica, metafísica, você veja muito, muito o seu lado, o seu eu sou. Sim. Sabe? Sim. E siga, porque a lei da atração, você também é a lei da atração. Tanto para o lado negativo quanto positivo. Se você tiver com a tua intuição, com a tua clareza leve, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar todo esse teu negócio, ou teu produto, ou teu serviço, assim nas cabeças das vendas. Você vai estar assim sempre crescendo. Isso aí. Mas primeiro é o autoconhecimento. Perfeito. E ter também a tranquilidade de que não é da noite para o dia. Não. Como a Carla falou, desde 2017 ela entrou nesse portal. A gente está em 2025. São 8 anos. Imagina os próximos 8 Olha, anos 8, que olha vão vir. o número Então, se eu e Carla, nós somos amigas há 11, 12 anos. Mas nós nos conhecemos na corrida. Sim. E por que a gente se manteve até hoje amiga e unimos ainda mais? Porque a gente está na mesma vibração. Sim. Porque se a Carla não estivesse na mesma vibração que eu em relação a ela, num todo, a gente não estava aqui. A gente não faria o podcast, a gente não estaria trazendo tanta clareza, a gente também não estaria evoluindo nos nossos negócios, aprendendo com o que se fecha, com os ciclos familiares, profissionais, espirituais, pessoais, do que, né, familiares, no sentido de crianças que chegam, outros que partem, como a sua avó, né? A Carla é de uma família muito grande, né? Então, tem sempre alguém nascendo, muito mais do que desencarnando, glória a Deus. Mas são esses ciclos da vida. Amiga, muito bom dividir esse podcast com você, esse corte, essa vida. Olha só, e tudo que a gente vai vir. E para você aí que quer ter um negócio, mas de repente não sabe se comunicar e não sabe de repente como vai vender o seu produto, o seu serviço, entra aqui, fala com a gente. Outra coisa, se inscreve aí no nosso canal. Isso aí. Vai lá no Instagram, pode conectar com elas. Nosso canal tem outros episódios maravilhosos com pessoas que podem agregar na sua vida. Com certeza. Te dar novos insights aí, um novo olhar. Porque o que a gente quer aqui é passar o que lá atrás a gente também recebeu como contribuição. Generosidade de espírito. É isso, né? E o coração é ensinável, como você também me ensinou. E outra coisa, nós estamos não só no YouTube, mas também no Spotify. Nós estamos no Instagram, então segue o @pode conectar com elas, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente agora está num novo formato, fazendo cortes mais curtos para a gente trazer mais dinamismo, para a gente rir, brincar, para a gente também trazer a nossa expertise para cá, mas a gente quer sempre ter a contribuição e a participação de vocês conosco.
Então, comenta aí se esse corte foi interessante para você, uma nova visão, não só esse, mas todos os outros. Isso e aí. bora que o podcast não para. É isso aí.